Graça e paz, meus queridos irmãos batistas do sétimo dia, no vasto território nacional. Neste 14 de agosto, venho, em rápidas, poucas palavras, dirigir uma mensagem aos lares batistas do sétimo dia brasileiros, em razão de ser hoje o Dia dos Pais. Eu começo com a oração modelo do Senhor, encontrada em Mateus, capítulo 6, versículos 9 em diante. Vejam como consta o texto na palavra de Deus. Portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Igreja querida, fiz questão de ler essas palavras da oração do Senhor, que todos nós temos de cor, o Pai Nosso, e enquanto nelas tenho meditado, já de longa data, mas hoje cedo outra vez, me veio a seguinte indagação: por qual razão Jesus nos incentivou a nos dirigir a Deus como sendo o Pai nosso, como sendo o nosso Pai? Bom, cada um deverá tirar suas conclusões. Agora quero convidar-lhes a abrir suas Bíblias na Epístola de Paulo aos crentes de Éfeso, Efésios, capítulo 6. Eu vou ler do verso 1 até o verso 4, mas nós não vamos fazer uma exegese, uma interpretação desse texto. Apenas ele vai ser o mote para a nossa breve reflexão agora. Lembrem, hoje é o Dia dos Pais. E aí ele começa se dirigindo aos filhos. Filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra a teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas bem e tenhas vida longa sobre a terra. E agora o verso 4, com o qual encerro a leitura bíblica. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e instrução do Senhor. Palavra de Deus, palavra da salvação. Pais queridos, eu sei de muitos pais que veem os seus filhos dormindo e veem os filhos acordados e com eles interagem só no fim de semana. Por quê? Porque saem muito cedo de casa para a batalha, para a labuta, para o seu trabalho, para o seu ganha-pão, muito cedo. Eu sei de pais que saem às 4 da matina, pais que saem às 5 da manhã e que chegam em casa lá pelas 11 da noite.
Então, quando saem, as crianças estão dormindo. E quando voltam, as crianças já estão na cama dormindo. E assim são pais que trabalham no chão de fábrica, assim são pais que trabalham na lavoura, assim são pais que trabalham na educação, assim são pais que trabalham na área da saúde, nas mais diferentes profissões. Por mais simples ou por mais rebuscadas que sejam, existe um pai batista do sétimo dia, lutando pelo pão de cada dia e madrugando. A todos vocês, pais queridos, eu quero expressar o desejo de um feliz Dia dos Pais e transmitir a cada um de vocês a certeza de que o Pai Celestial te acompanha em todos os momentos da tua vida, em todos os momentos dos teus desafios como provedor da casa. Eu preciso dizer mais uma coisa. Nós vivemos tempos difíceis, igreja, e eu não falo nenhuma novidade. Hoje, os que trabalham na minha profissão como operadores do direito sabem que já se fala em família monoparental. Família monoparental. O que isso quer significar? Famílias que só têm um como chefe de família. E no mais, não um casal, o pai e a mãe. E no mais das vezes, as famílias monoparentais são dirigidas pela mãe. A mãe faz o papel de mãe e faz o papel de pai igualmente. Se alguma mãe, amada mãe, estiver ouvindo esta palavra, que esteja nessa situação, me perdoe a aparente irreverência, mas a ti, chefe da família monoparental, a ti, mamãe, eu também desejo um feliz Dia dos Pais. Olha, irmãos queridos, na filosofia grega, havia a compreensão, havia o entendimento de que a divindade deveria ser sem sentimento. Tem uma palavra grega para isso, apatheia. O a é a negação do pathos. Pathos é sentimento, o a nega. Então, apatheia é Deus há de ser um Deus sem qualquer sentimento. Para Aristóteles, a divindade tinha que ser, aspas, impassível, ou seja, incapaz de padecer. Na filosofia grega, Deus tinha que ser psiquicamente insensível e eticamente irresponsável. Quer dizer, ele não tem culpa por nenhuma das mazelas que acontecem e nem deve com elas perder tempo. Bom, eu disse que isso era na filosofia grega. Isso não é, por outro lado, a verdade na filosofia bíblica, na filosofia cristã. Por quê? Porque na filosofia cristã nós encontramos um Deus que sentiu tanto as mazelas humanas que enviou o seu filho, Jesus, para se tornar um de nós, para viver como um de nós. E basta ver, meus queridos, na Bíblia, Jesus na agonia do Getsemane. Eu estou querendo te dizer que aquele grito de desespero, aquele choro, Deus meu, por que me desamparaste?
evidencia um Deus sofredor, evidencia um Deus que compreende as tuas dores, Pai Batista do sétimo dia, e Mãe Batista do sétimo dia, que desempenha o papel de pai numa família monoparental. Eu te convido a pensar em Jesus, quando se encarnou, quando o Verbo se fez carne, Jesus chorando diante do túmulo de Lázaro, Jesus na agonia do Getsemane. E eu gosto de pensar que a cruz é a demonstração maior do amor de Deus para conosco. Pais queridos, líderes, chefes de família, Deus tem um propósito na vida de cada lar. O mundo, a sociedade, no mundo de hoje, nunca esteve tão decadente, moral e espiritualmente, como nos dias atuais. Deus quer contar com homens de fibra, com homens de firmeza, com homens que procurem se apresentar diante dos seus filhos, como Deus se apresenta diante dos seus filhos. Jesus te desafia, Pai Batista do sétimo dia, a olhar para Deus como um pai. E Jesus, com isso, desafia-me a mim a procurar ser o melhor pai do mundo. Isso não será possível por minhas próprias forças. Lembram o texto bíblico? Não por nossas próprias forças, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Pai Batista do sétimo dia. O alvo de Deus é de que tu sejas o melhor pai dentro da tua casa. E isso é possível, entregando a cada dia a tua vida no altar do Senhor e pedindo que Ele te torne o homem e o pai que Ele espera que tu sejas. Deus te abençoe. Deus nos abençoe. Feliz Dia dos Pais. Em nome de Jesus. Amém.